Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia cheio de paz, muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado produtivo da safra 23-24, vamos falar também do milho que vem sendo negociado somente em negociações pontuais. Você vai ver que no mercado produtivo chinês de cereais estão previstas uma produção de quase 850 milhões de toneladas. Você vai ver que a China vai rastrear a carne bovina brasileira exportada àquele país. E eu vou conversar com Lohane Ferreira. Ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar da safra 24-25 e a relação entre Brasil e Estados Unidos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado produtivo da safra 23-24. A safra passada foi desafiadora para os produtores brasileiros de grãos. Os problemas climáticos impactaram as produtividades de soja, milho, trigo em diferentes regiões do país. Embora o custo de produção tenha recuado, a quebra de safra e os baixos patamares de preços, como observado na temporada passada, levaram a receita bruta a ficar aquém do esperado. Em linhas gerais, os resultados econômicos mostram que a redução dos valores de fertilizantes e defensivos agrícolas ajudaram a diminuir o custo de produção da safra 23-24 e, por outro lado, a queda de produtividade e os baixos patamares de preços da soja, do milho e do trigo anularam o efeito positivo sobre a rentabilidade operacional líquida. O custo de produção da soja na temporada passada, por exemplo, caiu 13% em relação à safra 22-23, mas a quebra de safra e a desvalorização da oleaginosa frente à safra passada resultaram na receita líquida operacional negativa de 28,7%. É muita coisa. O milho fecha o segundo ano com saldo negativo, mas ainda com um melhor desempenho frente à temporada 22-23. Para o milho verão, os custos dos fertilizantes defensivos agrícolas caíram respectivos 48,4% e 3,3% na safra 23-24 em relação à safra anterior, o que, por sua vez, proporcionou uma redução de quase 24% no custo de produção no mesmo período. A receita bruta, porém, não foi suficiente para cobrir o custo operacional efetivo diante da quebra de safra e da manutenção dos baixos níveis de preço do milho. Para o milho de segunda safra, o custo de produção na temporada 23-24, caiu 12% sobre o ciclo anterior, refletindo a desvalorização dos custos com fertilizantes e defensivos agrícolas. Embora o efeito sobre a receita líquida operacional apresente aumento de 68,7% frente à safra passada, o valor nominal da receita líquida operacional ficou negativo. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do milho que vem sendo negociado somente em negociações pontuais. As cotações do milho, elas registraram alta em todas as regiões monitoradas pelo CPEA, refletindo a postura estratégica dos produtores que estão limitando as vendas no mercado spot. Com o retorno das chuvas, os agricultores intensificaram a semeadura da safra de verão 24-25, negociando o cereal apenas para atender necessidades pontuais, o que tem reduzido a oferta disponível e impulsionado os preços. Por outro lado, o lado dos consumidores do mercado interno estão ativos na tentativa de recompor estoques, intensificando a demanda e reforçando a valorização do milho.
A combinação de oferta limitada e procura aquecida tem sustentado as altas nas cotações nas últimas semanas. Segundo o levantamento da Conab, até o último dia 20 de outubro, 32% da área estimada para o milho da safra 24-25 já havia sido semeada. A regularização das chuvas tem favorecido o avanço dos trabalhos no campo, especialmente nas regiões produtoras do Centro-Sul. A expectativa é que, à medida que a semeadura avance, o mercado se ajuste à disponibilidade do grão e o grão também aumente, podendo influenciar nos preços nas próximas semanas. Entretanto, a cautela dos produtores e a movimentação dos consumidores seguem como fatores-chave na definição das cotações no curto prazo. E agora eu vou comentar do mercado chinês. Mercado chinês de cereais, de grãos. Estão previstas, lá na China, uma produção de quase 850 milhões de toneladas. Um funcionário importante do Ministério da Agricultura lá da China, ele disse que a produção de cereais no país deve ultrapassar o recorde de 700 milhões de toneladas, representando um aumento de 0,7% em relação à safra 2023, que foi de 695 milhões de toneladas. As informações elas foram divulgadas agora pela Reuters. Com dados do Escritório Nacional de Estatística, o funcionário, que é vice-ministro da Agricultura e Assuntos Rurais, ele destacou que a produção de grãos lá na China se manteve estável por 9 anos consecutivos, com a expectativa de que este ano alcance pela primeira vez 1 trilhão e 400 bilhões de jin. Jin é uma medida chinesa que equivale a 604 gramas, ou seja, a China deve produzir este ano 849 milhões de toneladas. A China, maior produtora mundial de cereais, ela tem aumentado seus investimentos em tecnologia de sementes e maquinaria agrícola, à medida que busca garantir a segurança alimentar para uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Apesar desses avanços, a China alertou que a oferta e a demanda por alimentos permanecem em um equilíbrio apertado, exigindo esforços contínuos para assegurar um abastecimento estável de cereais. O país ainda depende das importações de soja e não conseguiu atender totalmente às suas necessidades de milho. O Ministério da Agricultura da China também tem trabalhado na seleção e cultivo de variedades de soja com alto rendimento e o teor de óleo, além de planejar subsídios para o processamento da soja. Em relação à produção de carne, os preços da carne suína têm se mantido estáveis e as margens de lucro estão voltando a níveis normais, após a rápida expansão das fazendas e um excesso de oferta do ano passado. A China, ela continuará monitorando a produção de suínos, especialmente após o aumento da produtividade das porcas reprodutoras, que poderá impactar os preços no próximo ano. Atualmente, o país possui cerca de 40 milhões e 600 mil porcas reprodutoras, conforme dados do Ministério. E depois do intervalo, eu vou conversar com Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar do plantio da safra 24-25 e da relação Brasil e Estados Unidos. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar da economia brasileira que está enfrentando situações que poderá chegar no incontrolável.
Em mais uma semana de turbulência no mercado doméstico e também no externo, o dólar aproximou-se de 5,90 e fechou no maior nível desde o início da pandemia, ou seja, do Covid-19. A Bolsa de Valores caiu pela quinta vez consecutiva e ficou abaixo de 130 mil pontos. Tantos fatores domésticos como internacionais contribuíram para o mal-estar do mercado na semana passada e também agora durante essa semana. Muitas indefinições, muitas incertezas. No cenário doméstico, o dólar e a bolsa foram pressionados pela viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Europa, agora na semana passada, e essa viagem ela não existiu, ela foi cancelada pelo presidente da República. Os investidores consideram urgente o envio das medidas ao Congresso no mercado externo. A semana começou com alívio após a divulgação de que a economia norte-americana criou apenas 12 mil empregos no mês passado, abaixo da previsão de 100 mil postos. Em tese, economistas apontam que isso estimularia uma redução maior de juros lá nos Estados Unidos, mas a queda nas vagas deveu-se a greves nos portos e a 2 furacões que atingiram o país no mês de outubro, sem relação com o aquecimento econômico norte-americano. O desempenho do mercado de trabalho norte-americano manteve as chances de o Banco Central norte-americano, o Fed, ele cortar os juros em apenas 0,25%. Isso na próxima semana. Além disso, as tensões eleitorais nos Estados Unidos pressionaram o mercado financeiro em todo o planeta. Além do real, o dólar subiu perante os pesos chileno, mexicano, colombiano. E no caso do México, a moeda norte-americana atingiu o maior valor desde 2022. E agora eu vou conversar com Lohane Ferreira. A Lohane, ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos comentar do plantio 24-25 e a relação que existe entre Brasil e Estados Unidos. Vamos também falar de oferta, vamos falar de demanda, enfim, vamos dar assim uma viajada no mundo da agricultura, principalmente da soja e do milho. Lohane Ferreira, bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, está tudo bem? Bom dia, Toninho. Eu que agradeço mais uma vez o convite e está tudo se encaminhando bem, né, nessas últimas semanas, principalmente para o agro. Parece que as chuvas já deram assim vamos dizer assim, uma entrada para valer, parece que as coisas estão começando a ir normalmente, muitas regiões já estão aí num ritmo frenético em cima do plantio, né? Exatamente, a gente teve um começo de safra muito complicado porque tinha a ausência dessas chuvas e o produtor não tinha como colocar a semente no pó, né? Praticamente não tinha chuva. Então, nessas últimas semanas, a gente teve um regime de chuva bem mais regular, que chegou a grande parte do Brasil e isso fez com que o plantio acelerasse. Então, o atraso inicial que a gente teve, esse atraso já foi ultrapassado. Ou seja, em 2023, a gente tinha nessa época do ano um plantio cerca de 50% da área total. Nessa última semana, na nossa atualização, esse plantio já ultrapassou o ano passado, está em 53%. Claro que tem algumas regiões ainda com atraso, principalmente a região ali do Mato Piba, por conta dessas chuvas que ainda não chegaram com força lá. Mas o Mato Grosso, que apresentava um atraso muito grande, esse atraso lá agora é apenas de 4%, ou seja, reduziu bastante, então a chance de a gente ter uma safra regular é bem maior agora. E está se falando a boca pequena ainda, apesar que é muito cedo, mas parece que a gente vai ter aí uma safra, se não houver nenhum atrapalho, parece que a gente vai ter uma safra muito boa. Como a gente diz no linguajar do agro, uma safra cheia. Hoje eu conversava com uma pessoa que conhece muito do agro, cara especialista aí nessa área, e ele falava, Antônio, eu estou muito otimista, principalmente em relação à região centro-oeste. Eu acho que nós vamos produzir muito se continuar do jeito que a coisa está indo. Exatamente, nossa estimativa atual que a gente fez, o nosso número é de 166 milhões de toneladas.
É claro que isso ao longo do tempo vai sofrendo alguns ajustes, né? A gente não tem como prever como vai ser o clima daqui em diante, não no longo prazo, porque ele acaba mudando muito, mas no curto prazo a gente tem um clima muito benéfico. Então, o que tudo indica, até o momento a gente vai ter sim uma safra regular, uma safra cheia. Bom, e os americanos também, basicamente a safra americana já passou a régua, né? Deve estar faltando aí na faixa de 10, 8, 10%, 9% para ser colhida e até mais ou menos lá para o final da semana, o final da outra semana, eu tenho quase certeza absoluta que a safra americana já vai estar toda colhida, tanto milho quanto soja, e os americanos também tiveram uma safra boa, né? Exatamente. Lá nos Estados Unidos, no último reporte ali do USDA, que é o departamento que traz esses dados, eles trouxeram que 94% da área de soja já foi colhida e 91% para o milho. Ou seja, é uma safra praticamente já consolidada. E eles terão sim uma safra cheia. Na próxima semana eles irão atualizar esse número, a gente vai ver se vai ser aumentado, se eles vão se manter ou vai ter alguma redução. Mas o mercado também já precificou isso, né? Desde lá atrás, quando se via nessa especulação, os Estados Unidos terão uma safra cheia ou não, o mercado já começou a precificar isso, e isso também já foi refletido então nas cotações. Então agora aos poucos, toda a atenção vai se voltando para o Brasil e como esse desenvolvimento do plantio vai se dar daqui em diante. Inclusive, logo vamos dizer assim, um mês e meio depois que teve o plantio da safra americana, o Matheus Pereira, que é o CEO da Pátria, né? Ele esteve nos Estados Unidos, passou lá quase um mês, né? Visitando as principais áreas produtoras, tanto de soja e milho, e depois ele veio aqui no nosso programa e ele falou, olha, Antônio, realmente parece que a safra vai ser boa. Se a coisa lá não complicar em termos de condições climáticas, eles vão ter uma safra cheia. E não deu outra. Acertou na mosca e realmente a safra americana, que foi dita pelo Matheus aí da Pátria Agronegócios, realmente bateu, deu certinho e eles estão produzindo muito bem. Agora, como a Lohane falou, vai depender agora da nossa situação aqui e aí a gente vai ter, vamos dizer, um balanço de como vai ficar o mercado, principalmente em relação ao preço da soja e do milho, né? Isso, exatamente. O Matheus esteve lá nos Estados Unidos por 2 momentos, né? Ele teve em junho, depois voltou novamente. E ele trouxe esse panorama, que foi a gente conseguiu também traçar estratégias para os nossos clientes diante de uma super safra lá, de uma safra muito robusta. Então, agora, o que vai determinar os preços começa a ser, então, a safra no Brasil. Então, toda e qualquer movimentação, isso gera reações em Chicago, que é onde é o nosso principal balizador dos preços da soja no globo. E um ponto importante é que, como os Estados Unidos estão colocando uma safra agora no mercado, eles estão com a demanda também muito acelerada. Nas últimas semanas, a China, principalmente, fez grandes compras. E isso acabou, então, trazendo um pouco de suporte à soja nos Estados Unidos, a CBOT, a Bolsa dos Estados Unidos, que então trouxe o suporte aqui para o Brasil também. E como o dólar também chegou ali a um patamar muito elevado, né, isso acabou trazendo sustentação. Então, nas últimas semanas, houve boas oportunidades de negociações. Então, o ponto a se ter atenção daqui em diante é a questão também do dólar. Por quê? O dólar em alta é muito bom para a formação do preço da soja e do milho. Só que também a gente tem que levar em consideração os insumos, os fertilizantes. Porque o produtor já começa a se planejar para a safra 25, 26. Então, o preço que ele consegue vender melhor agora, isso também vai impactar o dólar, impacta nesses preços do futuro. Então, é como se fosse uma gangorra, né? A gente tem que ficar equilibrando como que vai fazer isso. A nossa economia é quem está ditando, vamos dizer assim, basicamente o preço, o valor do dólar. Se o dólar sobe, o nosso dinheiro enfraquece, ele fica excelente para vender, para exportar, mas para a gente comprar fica muito caro. Quando o nosso dinheiro valoriza e o dólar cai, aí a coisa inverte, fica ruim para vender, mas fica ótimo para comprar. Então, é uma situação muito delicada. Nós, hoje aqui no Brasil, estamos vivendo uma economia muito conturbada, a dívida do país está uma dívida muito alta, mas muito alta mesmo, e isso é muito perigoso. O agro parece, não só o agro, mas as empresas hoje, por exemplo, está numa situação muito indefinida que não sabe o que faz. E o agro é a mesma coisa. Nós não podemos ter prejuízo no agro, porque se tiver,
Já chega o prejuízo da safra passada. Se tiver mais um agora, aí eu vou te contar uma coisa. Aí realmente pode fechar o caixão e apagar as velas. Exatamente, tem que ter muita atenção, né? Isso tem que olhar para todos os lados, É né? verdade. A parte da venda, a parte da compra, se antecipar, porque o produtor tem que entender que a sua fazenda é o seu negócio, é uma empresa. Então, ele tem que olhar para todos os lados e ver onde é que isso vai dar. A gente teve ali na época da pandemia, né, uma lucratividade muito maior, porque a soja chegou a 200 Sim, e pouco, claro. mas de lá para cá, Foi um caso isso à vem parte, reduzindo. né? Exatamente. Então, há muitos produtores que entraram no mercado naquela época, hoje as contas já não fecham mais tanto, porque ele pegou um período muito bom, só que agora a gente está passando por um período um pouco mais complicado. E aquele produtor que não tem uma orientação, ele acaba se prejudicando. E como se prejudica? Oferta e demanda. Então, a relação à oferta e demanda, né? No Brasil, a gente falou alguns programas aqui atrás sobre que está faltando soja no Brasil, né? Principalmente a soja disponível ali, que é aquela que o produtor tem na mão para negociar. E isso continua acontecendo, principalmente nas regiões ali que a gente tem muitas indústrias esmagadoras. Um exemplo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Na última semana, a gente teve um reporte de um cliente nosso que a soja chegou a R$ 151 na região dele, no Mato Grosso. Por quê? Isso é uma relação que está faltando soja. Então, o produtor que ainda tem aquela soja disponível na mão ali, se ele precisar negociar, ficar atento às oportunidades que estão surgindo. Porque quem negociou antes ali, que tinha as contas a pagar, que estava batendo na porta, né? Então, aquele produtor que ainda está segurando a soja, talvez a gente encontre agora boas oportunidades, que a gente está chegando com empresas pagando a mais que os portos. Por quê? Porque a nossa soja para exportação se tornou muito mais cara do que a soja dos Estados Unidos. Mas precisa tomar cuidado também, porque isso não é a longo prazo, né? É um período, a gente pode ter aí um bocado de soja disponível para poder vender para as indústrias agora, aproveitando o preço, mas tem que estar assim de olho muito ligado, porque a soja americana pode interferir sim aqui no nosso mercado, não pode? A gente tem agora uma entrada muito grande de soja nos norte-americanos, Pois né? é, Então, isso nesse que eu estou momento, falando. a soja deles é mais barata. Só que como a soja deles, eles têm muito, é essa relação de oferta e demanda, né? Oferta e então, demanda. como eles têm muita soja disponível lá para vender, está entrando uma colheita agora, então a soja deles fica mais barata que a nossa. Só que a nossa questão do disponível, então o comprador que está aqui dentro, o comprador interno, então ele consegue ofertar um preço maior para esse produtor que tem a soja. Agora, para o futuro, tem que ter mais atenção, porque a gente tem uma safra entrando nos Estados Unidos agora, a gente tem aqui, tudo indica, uma safra se encaminhando bem no Brasil, porque é importante ter em mente que o mercado ele se antecipa o que vai acontecer no futuro. Sim. Então, o preço de hoje é a expectativa do que a gente vai colher lá a partir de fevereiro, março. Então, o mercado ele é muito eufórico. Então, tudo que pode acontecer no futuro, a reação dele vai ter tido agora. Bom, diante disso tudo, dessa conversa que eu tive com a Lohane, seria muito interessante, assim que você terminar o seu plantio, procura o pessoal da Pátria, senta, bate um papo, conversa, analisa mercado lá fora, mercado da Argentina, mercado brasileiro, enfim. Vamos conversar para a gente poder traçar uma estratégia para não ter problema no futuro. Hoje, o mínimo detalhe, uma vírgula que você coloca no lugar errado, bagunça todo o processo. Infelizmente. É mais ou menos desse isso. formato, né? A gente tem vários mercados, tem que olhar para vários âmbitos. Tem. E o produtor que está no campo, ele não consegue acompanhar isso. Não consegue. Ele tem que dar uma parada, tira aí um dia, 2 dias, vamos conversar, vamos bater um papo, ver como é que está o mercado em loco para poder ter certeza do que vai fazer. Se trava, se não trava, enfim, tem muita coisa para fazer. Lohane, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Toninho, até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: as pessoas que não conseguem mudar suas mentes, não conseguem mudar nada. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.